Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos novamente. Nessa aula de hoje, nós daremos continuidade nas correções das atividades da página 151, 152 e 153. Essas atividades foram passadas para vocês em forma de folha, foi digitado e foi enviado para vocês. Então, nós faremos a correção hoje das atividades 4 e 5, que está na folhinha de vocês. Mas no livro corresponde às atividades 5 e 6 da página 152. Tudo bem? Então, vamos lá. Número 5 ou 4. Relacione os números romanos com as letras a seguir. Primeiro, Lamarck. Segundo, Darwin. Vocês teriam que classificar de A a G as teorias ou dizeres desses cientistas. Então, vamos lá classificar as letras de acordo com o numeral correspondente, sendo o número 1 para Lamarck e número 2 para Darwin. Letra A. O ambiente induz os seres vivos a mudar. Lamarck. Letra B. Seleção natural. Quem teve essa teoria foi Darwin. Letra C. Indivíduos com características mais favoráveis a determinada condição ambiental têm maiores chances de sobreviver. Corresponde a 2. Darwin. Uma estrutura que não é usada tende-se a atrofiar. Quem disse isso foi Lamarck, número 1. Letra E. Uso e desuso. Essa é a teoria de Lamarck. Letra F. Espécies atuais surgiram de espécies ancestrais que se modificaram ao longo do tempo. Essa aqui corresponde ao número 2, Darwin. E por último, G. Herança dos caracteres adquiridos. Nós discutimos muitas dessas teorias na aulinha passada, né? A gente falou sobre seleção natural, sobre uso e desuso, sobre a lei dos caracteres adquiridos. Essa G aqui é de Lamarck, tá? De acordo com o que a gente já viu até agora. Número 6, para vocês correspondendo aí a número 5. Vamos lá? Analise a figura a seguir. Aí eu coloquei para vocês uma figura que tá mostrando aí diferentes tons do vermelho, né, laranja. E aí, essas bolinhas correspondem ao nível de resistência à falta d'água. Então, cada bolinha dessa seria um indivíduo. E aí tá mostrando pra gente se esse indivíduo resistiria ou não a uma escassez de água, por exemplo. Então, vamos lá. Letra A. Considere que os círculos representam indivíduos de uma população de seres vivos. O que o esquema apresenta? O que vocês colocaram aí? Bom, o esquema ele representa a seleção de indivíduos que são resistentes à falta de água e o aumento no número de indivíduos com essa característica na população. Então, a gente pode ver que a população final tem indivíduos com alta taxa de sobrevivência aí para uma, por exemplo, escassez de água. Então, eles são mais resistentes à falta de água, que a gente já percebe aí a coloração mais vermelha para o bordô. Então, a gente percebe aí que esses indivíduos já sobrevivem mais nesse ambiente, nesse tipo de ambiente, com falta d'água. E letra B, como Darwin explicaria esse esquema? Bom, essa questão ela é pessoal, mas o que eu queria que vocês mencionassem nela, né? Uma coisinha que não pode faltar. É a seleção natural que atuou em cima dessa população. Então, vamos lá. A gente percebe que no primeiro momento, antes da seleção atuar, a gente tinha diferentes indivíduos que correspondiam aí a diferentes níveis de resistência à falta de água. E quando a seleção começou a atuar, então, por exemplo, houve uma escassez de água nesse determinado local, a gente viu que só 2 indivíduos foram selecionados, que foram aqueles que tinham aí a cor mais forte, né, do vermelho para o bordô. E aí a gente vê que a população final é aquela que conseguiu resistir. Então, a característica de resistência à falta de água foi passada para a população. Então, através dos meios, né, de reprodução, esses indivíduos conseguiram se reproduzir e passar essa característica para a sua descendência, para os seus descendentes, tá bom? E agora a gente vai fazer a correção das atividades da página 153, que corresponde a um textinho que chama Resistência a Inseticidas. Então, eu vou fazer a leitura desse texto e depois a gente faz a correção das perguntas.
Entre contextos, resistência a inseticidas. Atualmente, a produtividade do setor agrícola de diversos países tem sido ameaçada pelo aumento da resistência de pragas agrícolas a inseticidas. O aumento da resistência a inseticidas tem dificultado o controle de pragas agrícolas em diferentes partes do mundo. Um dos motivos para o aumento é o uso indiscriminado desses próprios agroquímicos nas lavouras. O fator determinante da população da resistência de uma praga inseticida é o uso contínuo de um mesmo produto sem a implementação efetiva de estratégias de manejo de resistência, disse Celso Omoto, professor da Escola de Agricultura Luiz Queiroz, da Universidade de São Paulo. Isso faz com que aumente a proporção de indivíduos resistentes no campo, que ao reproduzirem, transmite os genes responsáveis pela resistência aos seus descendentes e gradativamente a população dessa praga passa a não ser mais controlada eficientemente com inseticida, explicou. Por esse motivo, pesquisadores têm desenvolvido projetos de controle de pragas que têm como objetivo a redução do uso de inseticidas. Um desses projetos propõe a manipulação do DNA de insetos, que são pragas agrícolas, e seu controle biológico, isso é, o uso de predadores naturais desse inseto. Número 1. Qual a relação entre o uso de pesticida e a resistência de pragas agrícolas? Bom, aqui está falando pra gente que o uso indiscriminado, dessas inseticidas, desses agroquímicos, que também significa agrotóxico, tá bom? Pode aumentar essa proporção no número de indivíduos. Então, o que acontece? Qual que é a relação aqui entre o uso de pesticida e a resistência dessas pragas? É que os agricultores têm usado esses inseticidas, essas substâncias, de forma indiscriminada. E aí, o que acontece? Essas pragas têm se adaptado muito facilmente a essas inseticidas, e aí passa essas características que estão nos seus genes de resistência adiante. Então, o meio ali favorece a seleção. E a seleção tem atuado em cima dessas pragas, selecionando aqueles que são resistentes e passando a sua característica adiante. E chega um ponto que essas pesticidas nem fazem mais efeito nessa população. Então, vamos lá. Número 2. A resistência a inseticidas apresentada na reportagem é explicada pelas ideias evolucionistas de Lamarck ou pela teoria de Darwin? Justifique sua resposta. A gente está falando aqui de seleção natural, não é mesmo? Quem fala sobre seleção natural é o naturalista Darwin. Então, quem explica aqui esse textinho de resistência a inseticidas seria a teoria evolucionista de Darwin. E aí você vai justificar a sua resposta, que também é pessoal. Mas vamos lá, acabei de falar. Esse fato de resistir às pesticidas é algo voltado à seleção natural. Então, por isso, a gente justifica aí como a teoria de Darwin, tudo bem? Então é isso, meus amores, a gente fica por aqui. Vocês vão entrar agora, num processo aí de recesso. Então, a gente vai ficar um tempinho sem se encontrar virtualmente aqui pela telinha. Aproveitem bastante, leiam um bom livro, vejam muitas séries. E a gente se encontra daqui a algumas semanas, acredito eu, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.